véspera do Natal, mas eu acabo aqui de receber algumas informações sobre o escândalo das teles. Estou esperando que o Face Live me dê algum acesso a pessoas que estão assistindo o processo. Minha gente, é uma coisa simplesmente inacreditável o que está acontecendo. De repente, não mais que de repente, sem que passe no plenário nem da Câmara, nem do Senado, inventam comissões especiais para legalizar a doação de 100 bilhões de reais para as telefônicas. Para vocês terem uma ideia do que é isso, é muito mais essa doação, ela significa muito mais financeiramente do que o escândalo do Petrolão. O pessoal está me reclamando aqui do áudio. Por favor, me digam, está muito baixo mesmo ou será que foi o aparelho de quem fez essa observação? O áudio está ruim, vamos ver se melhoramos aqui. Não, o meu está no máximo possível. Minha gente, eu estou falando sobre o escândalo das teles. A ministra Carmen Lúcia, num mandado de segurança que entramos no Supremo Tribunal Federal, não deu a liminar e não negou. Dada a importância do fato, ela deu 10 dias para o presidente do Senado, Renan, explicar como é que ocorreu isso e por que ele não aceitou o recurso dos senadores para que o assunto fosse examinado pelo plenário. É um escândalo de dimensões fantásticas. 100 bilhões de dólares é o que surge da avaliação do Tribunal de Contas da União doado para as telefônicas. E elas devem mais ou menos, segundo informações que a gente tem, 60 bilhões de reais para a banca. Então, essa doação serviria para dar uma consistência patrimonial com bens públicos para os bancos, que provavelmente irão cobrar isso posteriormente das telefônicas. É um escândalo sem limite. E estas comissões, a comissão do Senado foi criada pelo Renan, escolheu os participantes da comissão, e ela aprova isso sem saber bem exatamente o que significava. A ministra Carmen Lúcia deu 10 dias para o presidente do Senado explicar por que não aceitou o recurso dos senadores para que isso fosse ao plenário para ser discutido. E nós conseguimos, ou melhor, a senadora Vanessa Graziotin conseguiu a gravação da reunião da comissão. É um escândalo, minha gente, é um escândalo. As informações dadas não são as informações verdadeiras aos membros da comissão. E o que existe de mais extraordinário é que não tinha quórum nem na comissão para ser votado. Mas, de repente, um senador se dirige ao senador Romero Jucá, líder do governo que chegava naquele momento, e embora o som não estivesse ligado, se escuta claramente, segundo a senadora Vanessa Graziotin, o áudio. Um senador diz então para o Romero Jucá, diga que você recebeu um ofício da liderança do partido trocando o Eduardo Braga por você, porque assim você assina e dá quórum. Então a coisa estava realmente montada, forçada, e o Brasil está a ponto, se o Temer tiver coragem de sancionar esse absurdo, de perder 100 bilhões de reais, o que é muito mais do que o famoso Petrolão e Mensalão junto. Minha gente, eu entrei no Face agora para colocar essas notícias. Recebi uma comunicação do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que também está interessado nisso e se dispõe até a entrar com uma ação judicial para evitar que isso aconteça. Não é possível que a gente aceite o que está acontecendo. E, de repente, um imbecil que entra na minha timeline me chama de corrupto. É a única coisa que eu não sou. Eu posso ter muitos defeitos, mas corrupção não é um deles. Eu fico indignado com esses imbecis comedores de alfafa que entram na TL motivados pela estupidez da Globo, que acha que qualquer sujeito que tem um cargo político é corrupto. Não é assim, não. Tem muito corrupto, tem que ser punido. Eu espero que a Lava Jato se aprofunde e esclareça isso tudo. Mas nós, nessa crise toda, temos que defender o Brasil, defender a nossa soberania, defender os trabalhadores desse acordo que o presidente Michel Temer fez com o capital financeiro e com o interesse estratégico de outros países.
Nesses acordos só não entra o interesse da população brasileira e do trabalhador. Nós estamos numa situação insustentável que compromete o futuro do nosso país, a nossa soberania. E este caso dos 100 bilhões que pretendem doar às telefônicas é um escândalo de proporções inimagináveis. 100 bilhões de reais doados. E vocês vejam quem está comandando isso. O líder do governo, que vai substituir, para dar coro, um senador na comissão, e uma comissão que substitui o plenário do Senado. Eu sou senador e antes da Vanessa levantar esse problema, eu não tinha nem ideia de que estava sendo aprovado por uma comissão especial, significa secreta, da qual nós não participamos. Brasil, abra os olhos com o que está acontecendo com o nosso país. A informação que eu queria dar nesse momento é essa. A ministra Carmen Lúcia deu 10 dias e eu espero que o Renan dissolva aquela bobajada feita pela mesa do Senado de não aceitar o nosso recurso e que isto vá para o plenário, para a gente discutir e enterrar esse absurdo que é doar 100 bilhões de recurso público para as telefônicas. Minha gente, a coisa está de vaca não conhecer bezerro. É o acordo com os interesses estratégicos de outros países e com o capital financeiro do Brasil. O interesse do povo é a única coisa que não está sendo levada em consideração. E o presidente Temer diz que as suas últimas medidas são um presente de Natal para o Brasil. Fulminar a CLT, acabar com a aposentadoria, fazer acordo com o capital financeiro, ceder a nossa soberania a interesses estratégicos de outros países. Minha gente, como está, não é suportável mais. A notícia que eu queria dar é essa, eu torno pública a situação. Vamos ver como isso se desenvolve. Mas não é possível que essa patifaria se sustente.